Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, jornadeira maravilhosa. Nesse momento, eu imagino daqui, já visualizo você com a sua Bíblia nas mãos, com o seu planner, que se você não tem, o link, como eu já disse, está aqui na descrição desta live, você pode baixá-lo gratuito, e também o seu caderno, seu diário espiritual, seu caderno que você escolheu para fazer as suas anotações. Hoje vamos dar continuidade ao Evangelho de João, parte 2, nós leremos dos versos 25 até o 71 em duas porções. A primeira é Jesus, o pão da vida, versos 25 até o 59, e depois as palavras de vida eterna do verso 60 até o 71. Vamos lá? Encontrar promessas, ordens, princípios e o que Deus tem preparado para nós hoje. E se você quiser colocar, não sei se você sabe, mas no YouTube tem o canal de velocidade, você pode colocar aí no 2, que a gente lê mais rápido e você pode ainda otimizar o seu tempo, se falta de tempo for desculpa para você ler a Bíblia. Então, vamos juntas. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Versos 27 é uma ordem, e o 26 eu coloquei como princípio. 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam nele, que ele enviou. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O 32 também eu coloquei como princípio. Versos 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Olha que promessa seguida de princípios sensacional. Eu vou colocar nas promessas o verso 35. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo.
Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. O versos 37 é uma promessa muito linda de que Jesus nunca vai nos abandonar. Versos 39. E a vontade de quem me enviou é esta, a vontade de Deus para com Jesus, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que ressuscite todos no último dia. Outra promessa. Se você crê em Jesus, você não vai morrer, você vai ressuscitar. Versos 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho, Jesus, e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Pois é, você não está aqui para poder comprar só carro e casa. Você está aqui para, com o seu carro e sua casa, trabalhar a favor do anúncio do reino, para você ressuscitar. O que nos espera é muito mais importante do que o aqui, agora. Versos 41. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Quem é que esse Jesus acha que ele é na fila do pão? E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Ai, como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, o que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem um Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Gente, ninguém tinha visto Deus. Nós já lemos isso aqui várias vezes. Ninguém viu Deus. E Jesus disse, eu vi o Pai. Imagina o escândalo que foi isso aqui. Versos 47. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Mais um princípio. Quem crê tem a vida eterna. E promessa, né? Princípio seguido de promessa, 47. Nossa, só esse pedacinho aqui já encheu tudo. 48. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morrerão. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir. Já não foi só reclamar não, foi discutir entre si e perguntavam, como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Olha só, quem não tem a mente transformada pelo Evangelho ouve tudo de forma literal. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu nele. O Pai que tem a vida eterna foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Gente, dos versos 53 até o 58 é promessa, viu? É a promessa do pão da vida.
Agora vamos para as palavras de vida eterna. Verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e ainda insistiram reclamando. O que ele ensina é muito difícil. Muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia quem iria traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Por quê? Porque é difícil entender Jesus. Nós vamos falar muito isso na hora da mensagem. Então ele perguntou aos 12, porque ele já estava perdendo seguidor. O que ele estava dizendo já estava incomodando tanto ao ponto das pessoas desistirem de segui-lo. Algo comum hoje? Então ele virou para os 12 e perguntou: será que vocês também querem ir embora? Se quiser, pode ir. Imagino que ele pensou, né? Poxa, será que vocês também que estão aqui me acompanhando de perto, sendo treinados por mim? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dá vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, mesmo assim, um de vocês é um diabo. Gente, imagina se era fácil ouvir esse homem, gente. O cara encantoava o povo na parede, falava de um jeito que ninguém ouvia. Pedia, perguntava: e aí, você vai me seguir? O cara respondava: é claro que sim. E ele ainda fala: então tá, então já vou dizer o negócio é o seguinte: um de vocês ainda é o diabo. Gente, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma pausa nesse vídeo. Guarda 1 minuto de silêncio para Deus ministrar no seu coração. Muito bem, e qual é a mensagem de Deus para nós hoje? O que foi ministrado em nosso coração? Bom, nessa primeira porção de Jesus e seus irmãos, dos versos 1 até o 9, eu percebi aqui um comportamento de duas mentalidades. A mentalidade terrena, de quem deixa a natureza humana tomar conta, e a mentalidade dos céus, que é a mentalidade daquele que permite que a natureza divina, a natureza espiritual sobressaia. No versos 4, se nós percebermos: pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. São os irmãos, os discípulos que estavam acompanhando Jesus, os seguidores dele que disseram isso para ele. Então, essa fala é mentalidade da terra. Qual é a mentalidade terrena? Buscar a glória dos homens. Buscar status. Buscar a glória em benefício próprio. Quando dizem que quer ser conhecido, não deve esconder o que está fazendo, é justamente isso: sobressair, se aparecer, fazer com que a sua vaidade, a nossa vaidade terrena tome conta, que a glória seja para o homem. A mentalidade dos céus foi a resposta de Jesus, né? Quando ele diz que a hora dele não chegou, que ele não está ali para fazer o que as pessoas querem, mas está ali para mover-se de acordo com a vontade do Pai, tudo para a glória de Deus. Quem tem a mentalidade dos céus, a mentalidade celestial,
move e faz tudo para a glória de Deus. O seu sucesso terreno é para a glória de Deus. Você se sobressai para a glória de Deus. Você é um bom gestor financeiro, você tem riqueza para potencializar e patrocinar a boa nova para a glória de Deus. Nós buscamos aqui fazer a vontade do Pai que está no céu. Essa é a mentalidade da pessoa que se permite ser movida pelo Espírito Santo. Não é para você, por você. É por Deus, para a glória dele. Sensacional, desafiador, mas esse é o objetivo. Logo na outra porção, Jesus na festa das barracas, dos versos 10 até o 24, gente, aqui eu vi o reforço, que sempre existe este duelo, vontade de Deus versus a própria glória humana. Isso é natural, principalmente o duelo é saudável, porque quando existe o duelo, eu já disse isso para vocês, o meu conceito sobre batalha espiritual, quando a batalha espiritual existe, é porque a mulher nova está acesa, está viva e ela está o quê? Duelando com a mulher velha. Quando esse duelo existe, a natureza humana está sendo combatida pela natureza espiritual. Isso é muito bom. Quando esse duelo está adormecido, é um sinal de que a vontade humana está sobressaindo. Nós estamos mais focadas nas coisas da terra do que nas coisas de Deus. Então isso é um sinal. E um sinal positivo de que nós estamos combatendo de forma bacana é estar com a mentalidade dos céus, estar fazendo as coisas de Deus e não as coisas da terra, mesmo que a gente queira. Nós temos uma tendência, quando nos afastamos de um relacionamento vivo com o Espírito Santo, do verdadeiro avivamento, de nós nos tornarmos especialistas em julgar de forma em um julgamento raso, julgamento pela casca, julgamento superficial. E nessa porção aqui, a gente aprende o verdadeiro ensino, o poder do verdadeiro ensino. Aqui Jesus mostra para nós o poder do verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino versus o falso ensino. O verdadeiro ensino é o ensino de Deus. E o falso ensino? O dos homens. No verdadeiro ensino, nós fazemos a vontade de Deus. E no falso, nós fazemos a vontade dos homens. No verdadeiro ensino, nós buscamos a glória de Deus. E no falso ensino, nós buscamos a glória dos homens. No verdadeiro ensino, Jesus nos mostrou, inclusive no último verso, julguem os frutos da justiça. Quais são os frutos da justiça, gente? Os frutos do Espírito Santo, que nós estudamos em Gálatas. E quais são os frutos do falso ensino? Julgar as aparências. Ô, gente, é demais, não é? É bonito demais, isso aqui está muito claro. E logo em seguida, onde é o diálogo da porção que é Jesus o Messias, a gente ainda vê dois diálogos. A gente vê pessoas falando terrenamente, que é a casca superficial, e Jesus falando a língua celestial. E muitos de nós, quando nós estamos com a mentalidade da terra e infiltrada no falso ensino, a gente não entende o que Jesus fala. A gente se torna ouvinte da palavra. A gente se torna católico de casca. A gente se torna um protestante de casca, se você que está me ouvindo aqui comunga da fé do protestantismo. Quando nós estamos imersos na mentalidade da terra, eu repito, e no falso ensino, nós dialogamos terrenamente, a gente não entende nada. Então, se você sai da missa dizendo não estou entendendo nada, é um sinal de que a sua mentalidade está mais terrena do que celestial e que você está mais imersa no falso ensino do que no verdadeiro ensino. E, gente, agora vem a porção para mim sensacional, que é a fonte da água viva, dos versos 37 ao 39. Gente, aqui a gente vê três ações muito, muito bacanas: beber, água e sede.
O que é o beber? Para mim ficou que beber é se colocar inteiramente confiante em Cristo. Beber é você saborear da confiança em Cristo. A água é o Espírito Santo e a sede é o nosso corpo avisando que está faltando algo na minha composição básica interna. Está faltando algo na minha alma. A minha alma clama por algo que falta no principal. Se você não sente sede de ler a Bíblia, se você não sente sede das coisas de Deus, se você não sente sede de fazer um devocional, se você não sente falta, se você não sente a boca seca, sabe quando a sua boca tá seca, que você tá morrendo de sede, e você não sente isso, é sinal de que a sua mentalidade está terrena, você está imersa no falso ensino e você está totalmente ausente de um relacionamento com o Espírito Santo. Você já deixou de beber a água da fonte. E aqui, gente, aonde eu fui estudar, fizeram uma revelação bem bacana da questão do Evangelho dos 3 R's. Eles mostraram, sempre eu estudo antes para poder viver essas ações com vocês, e eu vi um ensino onde dizia esse conceito, o Evangelho dos 3 R's. Ele entende que nesta fase aqui da fonte da água viva, nessa porção, nós podemos reconhecer 3 R's do Evangelho. A sede faz com que a gente reconheça. O primeiro R é reconhecer. A sede traz para nós um despertar do reconhecimento. Quão pecador eu sou. Quão perdida eu sou. Quão perdida nós somos. E aqui, para viver esse primeiro R do reconhecer, o maior desafio é para quem é muito religioso. Para quem é muito religioso, aqui a gente percebe um grande desafio de reconhecer esse pecado. Por quê? Porque eu confesso, eu pago o dízimo, eu vou todas as missas, eu não falto nenhum domingo. Por que eu sou pecadora? Não, eu tô com as contas em dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu faço doação de comida, eu dou cesta básica. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço premissas. Tá tudo certo. Então aqui você tem uma falsa ilusão de que você não tem sede. Por quê? Porque você cumpre todos os dogmas, porque você cumpre todos os ritos, porque você atua realmente como um fariseu. Você faz tudo que manda a lei. Então, eu não tenho sede, porque eu estou fazendo tudo que precisa. Aqui é muito perigoso esse processo. Então, quanto mais rito você cumpre, quanto mais dogma você segue, quanto mais obediência à legalidade você tem, mais você precisa perceber e reconhecer que é pecadora, é pecador, está perdido e tem sede de Deus. O segundo R, que essa porção aqui do ensinamento de Jesus da fonte de água viva contribui conosco, é o de receber. Venha e beba. Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem. Venha e beba. Olha que coisa sensacional. Venha e beba. Aquele que receber. O que é isso daqui? Venha e beba, receba. É a afirmação de quão amado e desejada você é de graça. De graça. Você não recebe porque você merece. Você recebe porque Deus quis te dar. Porque você é amada. Você é desejada do Pai. Aqui o maior desafio é o do autossuficiente. Aquele que já vive sempre longe de Deus. Por que eu preciso ir receber se eu tenho tudo? Se não me falta nada. Então aqui quem vai ter esse desafio de romper esse passinho que quase sempre é esse autossuficiente. E a matemática de Deus é bem maluca, né? O tudo da terra não é o tudo de Deus. E o terceiro R é o repetir. Fluir e jorrar da água viva, que fala no versos 38. Você reconheceu, você recebeu,
Agora, esse fluir e jorrar é dê para os outros o que Jesus deu para você gratuitamente. É o se colocar a serviço. Então, esses 3 R's é um ciclo vital do Evangelho. Se nós fizermos isso, arrependa dos seus pecados, reconheça-se pecador, ore para o Pai, receba, porque você sabe que isso foi dado gratuitamente, porque você é amada, porque você é desejada, não é porque você merece, não é porque você fez uma bondade. Eu não estou te dando isso porque você é uma boa filha, eu estou te dando isso porque você é filha, indiferente. Eu estou perdoando os seus pecados. Então vai e repita isso. Diga para os outros. Anuncie isso para os outros. Agora é a hora da água jorrar. Agora é a água do fluir e do jorrar. Então agora vá e dê para os outros o que Jesus deu para você gratuitamente. Fazer os 3 R's não é fazer porque nós merecemos, mas porque Deus nos deu gratuitamente. Servir, devolver, estar a serviço, anunciar a boa nova, ser recrutada por Jesus e replicar o que Ele ensina por meio do Evangelho, não é porque nós merecemos ou porque somos preteridos, é porque Deus nos deu gratuitamente e faz parte da nossa natureza cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. E o que tocou no meu coração, para terminar, são a porção dos líderes judeus. Os líderes judeus não creem, nos versos 45 e 42. O que eu vejo aqui? Que a religiosidade tampa nossos ouvidos para ouvir Cristo. Muitas vezes a gente está tão ocupado cumprindo as regras, tão ocupado cumprindo a religiosidade, e os nossos ouvidos estão tapados para Cristo, porque foi o que aconteceu com os líderes judeus. Não podemos ignorar, isso aconteceu e continua acontecendo. Muitas pessoas estão indo aos templos não para ouvir Cristo, mas para ouvir o padre fulano de tal, a pregadora fulano de tal, o pregador fulano de tal. E quando essas pessoas não mais estão, elas procuram outro lugar. Por quê? Porque a água que está tomando é rasa, tem uma falhinha nela, é humana. Porque quem ouve e bebe a verdadeira água não tem mais sede. Gente, o que esses líderes judeus ensinam para nós? Que a religiosidade nos dá a falsa ideia de que não temos sede. Por quê? Porque cumprimos todos os ritos, todos os dogmas da legalidade, como os líderes e os sacerdotes da época faziam. É impressionante. Não estou dizendo que não tem que cumprir rito. Tem sim. Não estou dizendo que tem que seguir os dogmas. Tem sim. Mas estou dizendo que além dos ritos e dos dogmas, precisa ter o verdadeiro avivamento, o verdadeiro fluir das águas do Espírito, o verdadeiro jorrar e transbordar desta água que você bebeu. E quando você bebe, você nunca terá mais sede. Se você bebe essa água, você segue os ritos e você segue os dogmas em qualquer paróquia, com qualquer padre, com qualquer pregador, qualquer palavra que for ministrada, vai encher, vai preencher o seu coração. Por quê? Porque você ouviu Cristo por meio de um pecador e não deixou-se ser movida pelos ensinamentos do pecador. Eu desejo que isso tenha ficado claro no seu coração. Eu desejo que isso tenha ficado claro no seu coração. E preste atenção, se você está saindo da igreja dizendo, não entendi nada, essa água que você está bebendo aí como é que é o nome daquela água? Insalubre? Água salobre? Eu vou até buscar aqui. Água, salobre. Aguenta aí um pouquinho. O que é salobra, né? O que é essa água salobra? É aquela que não apresenta uma quantidade de sal elevada com a água salgada, mas não possui a mesma quantidade. Tá. É uma água barrenta, vamos falar assim? O que é ser uma água salobra? Tá. Mas o sentimento que eu quero, sabe aquela água que você bebe assim, que é esquisita? Sabe, meio assim? É isso mesmo, uma água salobra. Se você sai da igreja falando, não entendi nada, para mim só serve a missa do fulano de tal. Para mim só serve, você está sendo estimulada por coisas terrenas.
O seu principal estímulo precisa ser o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai. O seu principal estímulo, o meu principal estímulo precisa ser a água viva. Se você bebe dessa água, se eu bebo desta água, a gente não terá mais sede. E a graça de Deus, o mistério da fé, o milagre eucarístico, o avivamento do Espírito Santo, o fluir do batismo em nós será contínuo. Por quê? Porque nós bebemos da água de Cristo e não essa água salobra da terra. Se você sai sedenta da água de Cristo, é porque a sua mentalidade está dos céus. É porque você está recebendo e permitindo-se ser conduzida pelo verdadeiro ensino. Você já está falando diálogo celestial e não diálogo terreno. Olha, eu desejo ter contribuído. Se você caiu nessa live aqui por acaso, eu vou te dizer, não é por acaso. Todo ensinamento nós firmamos com uma frase fortalecedora. A frase que certifica o ensinamento. E a frase de hoje é: preciso atender minha sede por Deus. Vai beber água. Levanta esse bumbum da cadeira. Levante-se da cama uma hora mais cedo. Coloca Deus na sua agenda. Você não vai levar nada daqui, não. Quando você morrer, você não vai levar nada a não ser uma alma sedenta pelo perdão, sedenta pelo arrependimento, sedenta por esta água viva. A frase fortalecedora é essa: preciso atender minha sede por Deus. Levanta e vai beber água. Onde, Rafa? Depois que viveu o devocional, praticando o evangelho no campo. Pratique. Felizes somos nós aqui, estudando a Bíblia, para juntas aprendermos e aplicarmos a palavra de Deus no campo. O campo é o quê? É a vida vivida. Desejo ter contribuído. Aprendeu? Aplica. Compartilhe também esta live com mais pessoas. Tem muita gente com sede, tem muita gente bebendo água salobra aí, hein? Vá para o campo, cheio do Espírito que habita em você, dessa água limpa. Por mais água limpa e menos água salobra. Até o próximo devocional.